Olá, meu nome é Oliana, eu sou pós-graduada e pós-doutorada e sempre mexi com pesquisa experimental. Hoje, aqui no nosso curso de revisão sistemática e meta-análise experimental, eu vou falar para vocês um pouco sobre quais e quantas bases de dados a gente deve considerar quando fizer um trabalho desse tipo. Quais e quantas bases considerar é importante para que a gente evite um efeito do viés da publicação, que é um tipo de efeito que advém das pesquisas com resultados positivos serem melhor e mais rapidamente publicadas do que aquelas com resultados negativos, ou até mesmo nulos. Para que a gente consiga isso, é importante, então, que a gente olhe para bases de dados convencionais e também para aquela que é chamada de literatura cinzenta, onde contém todo tipo de literatura que ainda não foi publicada, revisada aos pares e tudo mais. Essa literatura cinzenta engloba registros de estudos que a gente pode encontrar no RBAC, dissertações, teses, relatórios de pesquisas e comitês que a gente pode encontrar em bases como ProQuest, OpenGray, ainda documentos de referências. O Google Scholar também é considerado uma literatura cinzenta, porque ele não tem algoritmos muito bem definidos. Quando você tenta repetir uma busca nele, por exemplo, se você fizer uma pesquisa hoje e daqui uma semana, daqui um mês, ou até mesmo eventualmente amanhã, os resultados que aparecem podem não ser os mesmos que você encontrou hoje. E por isso ele é considerado como uma literatura cinzenta. Existem ainda as bases de dados de estudos em pré-print, que são aqueles artigos já prontos, mas ainda não submetidos ou revisados em uma revista convencional. Nesses exemplos, a gente pode dar a medRxiv e a bioRxiv, e existem outras ainda. O uso da literatura cinzenta ele é mais comum em pesquisas clínicas, principalmente aquelas relacionadas aos fármacos. Isso porque, se a gente não pega toda a literatura que tem disponível, a gente pode chegar em conclusões falsas ou ainda imprecisas. Então, lá na última etapa do nosso trabalho, quando a gente fizer estatística, fizer esse gráfico aqui em floresta, a gente pode trazer resultados que não são precisos ou ainda são falsos. Na pesquisa clínica, isso pode impactar na tradução de resultados experimentais para possíveis benefícios clínicos. Então, quando a gente começa a fazer uma busca na literatura para fazer uma revisão sistemática, é importante que, inicialmente, a gente identifique as bases de dados biomédicas gerais e também, quando for o caso, aqueles tópicos específicos. Depois dessa etapa inicial, é bastante importante que a gente procure em outras fontes adicionais, como, por exemplo, listas de referências, ou ainda que a gente entre em contato com os autores mais importantes de cada área do estudo em questão. As bases de dados, elas têm diferenças entre elas. Então, alguns exemplos aqui, a gente pode ver, por exemplo, quando a gente compara PubMed e Medline, a gente consegue pegar artigos mais antigos quando a gente olha na Medline. Já em Base, além de ter também um foco na especialidade médica como as duas anteriores, ela também tem um foco adicional em farmacologia. E além disso, ela tem algumas revistas chamadas de segunda linha, que é onde a gente pode até encontrar aquela literatura que a gente falou que é mais difícil de publicar, como as com resultados negativos ou até mesmo com resultados neutros. A gente tem também a Scopus, que contém uma ampla base de conhecimento, incluindo também a biomédica, e artigos muito antigos, desde 1823 a gente pode encontrar lá. O Web of Science também é bem ampla. A Cielo, que é conhecida por produzir artigos de vários países, incluindo os artigos da América Latina. O Google Scholar, que a gente já comentou, não tem algoritmos muito transparentes, e além dessas gerais, a gente tem as bases de dados também que são chamadas de tópico específico. Então, se você for fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise em alguma dessas áreas que contenham, que seja de algum tópico específico, que tenha uma base específica para ela, é relevante que a gente inclua essa base na nossa pesquisa. Por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa na área de fisioterapia, a gente pode incluir uma base que chama Pedro,
Outra diferença em relação às bases é em relação ao seu acesso. Com acesso livre, pelo menos aos títulos, a única convencional que a gente tem é a PubMed. Todas as outras, como Ovid, Medline, Embase, Web of Science, a gente não consegue acesso se não logar, nem mesmo ao título. Já as outras de literatura cinzenta geralmente disponibilizam o acesso ao artigo completo. O PubMed tem uma parte dele também que é indexado o artigo completo, mas não é todo o PubMed. As bases diferem também em relação à sua indexação. O que é isso? Aonde a base vai procurar a palavra-chave que você colocar para ser procurada. Por exemplo, Scopus em Base, o Scopus, ele procura só no abstract e também nas referências, enquanto em Base procura em todo o artigo. Então, se vocês estiverem fazendo uma revisão sistemática que tenha um resultado, por exemplo, que não seja comum de estar no resumo, pensar em peso corporal, nem todos os artigos trazem peso corporal no resumo. Isso é um dado que vai em quase todos os artigos, mas pode não ser foco daquele artigo. Então, nesse caso, pode ser interessante você colocar em Base para fazer a busca da sua revisão sistemática. Uma outra diferença é que as bases de dados em Base e Medline, elas têm o que é chamado de dicionário de sinônimos. E isso faz com que, quando você procure por alguma palavra, por exemplo, ataque do coração, ela vai retornar para você também artigos que tenham similaridades com termos. Nesse caso, por exemplo, termos como infarto do miocárdio, infarto do coração, também vão retomar se a base tiver um dicionário de sinônimos e a palavra que você estiver buscando estiver contida nesse dicionário de sinônimos. Mais para frente, vocês vão ver como trabalha melhor esse dicionário de sinônimos e ele geralmente é bastante útil. As bases de dados também, muitas vezes, estão presentes em várias bases de dados, a mesma base de dados. Por exemplo, olhem para o Medline. Ela está na Ovid, ela está na Web of Science, ela está na PubMed e ela está na Embase. Então, isso significa, será que se eu olhar na Web of Science, eu não preciso olhar na base Medline? Não é bem assim, porque existem algumas diferenças. Nesse artigo aqui de 2008, o Gavel mostrou, se a gente olhar na Web of Science, a gente vai deixar mais de 1.800 revistas da Medline contidas na base Medline, se a gente acessar via Ovid, mais de 1.800 revistas fora dessa busca, e se a gente ir da Embase, ficariam de fora mais de 2.800 revistas fora da busca. Embora tenha um grande número também de revistas em comum, mais de 3.000 nesse caso, com Medline, mais de 2.000 nesse caso com Embase, ainda fica um grande número de revistas fora da busca, quer dizer, você deixa de pegar artigos que estão exclusivamente na base Embase e não são encontrados na Web of Science. A mesma coisa aqui embaixo, quando a gente olha só no Scopus e deixa de olhar no Medline ou na Embase. Como o Scopus é uma base de dados muito grande, o número de revistas que ficariam de fora, nesse caso, é menor. E a que é comum é maior, mas ainda assim vão ficar artigos para fora dessa busca. Em 2016, já foi descrito que o PubMed incorporou todo o Medline, o que parece, a um primeiro momento, que, então, uma vez que você procure no PubMed, você não precisa mais procurar no Medline. Porém, como vocês vão ver ainda mais para frente nessa aula, isso não acontece, principalmente por causa dos mecanismos de busca que o Medline contém. É um mecanismo de busca mais refinado e muitas vezes vocês acham artigos diferentes. Igual efeito vocês encontram para Embase e Medline. Lá no passado, antes de 2010, elas tinham um foco diferente, né? Embase mais europeu, mais farmacológico, enquanto Medline mais biomédico, mais para os Estados Unidos. Depois de 2010, segundo o LAN 2018, Embase incorporou todo o Medline.
Mas como vocês também vão ver daqui a pouquinho, ainda é possível encontrar artigos exclusivos na Medline que não são encontrados na Embase. Com tantas bases e com tantas diferenças entre elas, então, quantas bases será que é necessário usar quando a gente faz uma revisão sistemática? Preciso pegar todas? Em algumas condições, dependendo do estudo que você estiver fazendo, por exemplo, estudos que tenham muito poucos resultados publicados, pode ser a melhor solução. Por outro lado, se você for fazer um estudo de revisão sistemática que tenha muita literatura disponível, isso pode te trazer um trabalho enorme, tanto para adaptar os termos de busca, quanto para ter que excluir as duplicatas, outro processo que vocês têm que fazer mais para frente. Então, vou mostrar para vocês aqui o efeito do número de bases e dar uma direção de como vocês devem pensar quando for estruturar a revisão sistemática de vocês. Então, esse artigo aqui de Bramer, de 2017, ele fez um estudo para ver qual que seria a combinação ótima das bases de dados. Para isso, ele pegou as revisões sistemáticas publicadas só na universidade dele, entre 2014 e 2016, e ele selecionou entre essas revisões sistemáticas aquelas que tinham usado, no mínimo, as bases de dados Medline, Embase, Web of Science e Google Scholar. Com isso, ele conseguiu selecionar 58 revisões sistemáticas. Dessas 58 revisões sistemáticas, ele extraiu todas as referências que ela continha, e isso corresponde a 1.830 referências. Com essas 1.830 referências, então, ele foi tentar buscar de volta nessas bases de dados, essas 1.830 referências. Para isso, então, ele, em cada estudo, ele buscava nessas 4 bases de dados que eram pré-requisito para o artigo participar dessa pesquisa. No Google Scholar, ele pegava os 100 primeiros registros que apareciam. Na Medline, para não ter que ficar excluindo todos os artigos que viessem que fossem iguais, ele entrou uma tag que era como fornecido pelo editor, e isso fazia com que ele pegava na PubMed somente aqueles artigos mais novos, que ainda não estavam indexados no Medline. Além disso, quando ele conseguia um retorno de referências muito pequeno, ele procurava ainda no Scopus. Quando o foco do estudo era uma RCT, ele procurava na Cochrane. E quando era de uma área que tinha uma base tópico específico, ele procurava também nessa base de dados tópico específico. Dessa forma, ele conseguiu encontrar 1.746 referências, ou seja, ele deixou de encontrar 4,6% do total de referências que ele precisava encontrar. Isso aconteceu, então, provavelmente, lembrem que eu comentei que era bom usar fontes de pesquisa adicionais, como busca nas referências dos artigos que você pega, ou então contactar aqueles autores mais importantes em cada área. Isso pode não ter feito isso nesse caso, pode ter resultado nesses 4,6 a menos do que o total que ele esperava encontrar. Mas dessas 1.746 referências, ele observou, então, quantas dessas existiam apenas em uma base de dados, em apenas uma. E ele encontrou que 292 das 1.746 estavam presentes em apenas uma dessas bases de dados. E isso acontecia principalmente para a Embase, ela que continha o maior número de referências únicas. Dos 58 artigos, 29 estavam com referências únicas na Embase. E isso correspondia a 132 referências únicas, só na Embase, ou seja, 45% de todas as referências únicas que ele tinha encontrado. Outros 24% estavam na Medline, e aí o resto ele estava distribuído entre as outras bases de dados. Vamos destacar aqui as bases de dados tópicos específicos. Se a gente olhar, por exemplo, a Sports Discuss, dos 58 artigos, apenas 2 eram dessa área.
Ou seja, só 2 revisões sistemáticas tinham usado a base Sport Discuss. E nessas 2 revisões sistemáticas, tinham artigos de referências únicas lá, 100%. Então, das revisões que usaram Sport Discuss, tinha artigo, e eram 3 artigos de referência única lá. Ele também relata que na Cochrane, ele não achou nenhuma referência única. Ele foi ver em que base estavam essas referências, então. Individualmente, ele encontrou na Embase 85, quase 86%, né, das 1.746 referências que ele precisava buscar. Na Medline, tinham 79% quase dessas referências. E no Google Escolar era o que continha a menor porcentagem dessas referências. Aí, quando ele combinava 2 bases de dados, ele chegava a encontrar quase 93% quando ele combinava a Embase e a Medline. Aí ele testou várias combinações, e quando ele combinava o Web of Science e Google Escolar, ele achava ainda menos do que quando ele procurava só na Embase. Quando ele combinava 3 bases de dados, quando ele combinava Embase e Medline mais alguma outra, ele chegava a encontrar 96% quase de todas as referências que ele esperava encontrar. Já quando ele combinava Medline com Web of Science e Google Escolar, ele encontrava menos do que quando ele combinava apenas 2. Ele relata também que na Cochrane ele não encontrou nenhuma referência única. Aí, então, ele vai olhar quantos por cento ele acha das 1.746 referências em cada base individualmente ou na combinação delas. E ele encontra que quase 86% das referências estavam na Embase, 79% quase na Medline, 68% na Web of Science e apenas 34,4% no Google Escolar. A partir daí, ele começa a combinar essas bases. Primeiro 2 a 2, depois 3 a 3, até chegar em 4 a 4. Nas 4 bases combinadas. Quando ele combina 2 a 2, então ele encontra que a melhor combinação é Embase e Medline, corresponde a quase 93%. Já quando ele combina Web of Science e Google Scholar, que era a pior performance individual, também foi a pior performance, quase claro, né? Quando combinadas 2 a 2, e elas somavam apenas 75,6% do total das referências, o que é menor do que procurar só na Embase. Quando ele combinava 3 bases de dados, Embase e Medline com alguma das outras, juntava quase 96% de todas as referências que ele esperava encontrar. Já quando ele combinava o Medline com o Web of Science ou com o Google Escolar, a porcentagem de referência que ele encontrava era ainda menor do que a combinação só de 2 bases, no caso da Embase e da Medline. E depois ele combinou as 4 bases e ele encontrou 98,3% de todas as 1.746 referências que ele esperava encontrar. Ele não encontrou todas, porque nesse caso ele não juntou com essas bases de dados aqui. Mas tendo esse resultado aqui expressivo de quase 100%, né, mais de 98% de tudo que ele esperava, ele foi então lá no PubMed de novo e foi ver como que as revisões daquela época estavam usando as bases de dados, né? Ele queria ver quais eram as bases de dados mais usadas. Para isso, ele pegou as 200 revisões sistemáticas que estavam mais recentes no PubMed. E ele encontrou que o Medline era usado por 97% das 200 revisões, e isso era menor nas outras bases que ele encontrou como importante,
No Globo Escolar, só 10% das revisões usavam, e aí ele conclui que, com exceção da Medline, as bases de dados identificadas por ele nesse estudo como essenciais eram usadas com muito menos frequências. Porém, é importante lembrar que foi nessa condição que ele fez, nesses estudos que ele revisou, e para mostrar que isso nem sempre é o mais importante, eu trago um estudo aqui feito pelo Gabriel, um colaborador do nosso grupo e que tem muita experiência em revisão sistemática, e eu destaco aqui a parte que ele usou as bases de dados, né? Então, ele diz que usou, além da PubMed, a Scopus, em vez do Embase, mesmo sem que a Scopus tenha um dicionário de sinônimos, porque ela tem uma cobertura muito mais ampla. Ela tem 33 mil revistas contra 8.500 na Embase. E que, além disso, possui importantes periódicos sobre sono e neurociências, que é foco do estudo dele, né? Além disso, ele usou a Web of Science, que contém bancos de dados regionais, como o Cielo, que contém importantes bancos de dados latino-americanos. Por sua vez, as pesquisas na América Latina sobre privação de sono, que é foco do estudo, têm um importante papel. Então, a Cielo podia trazer resultados inéditos, por isso ele incluiu a Web of Science. Além disso, ele incluiu uma base de dados que é tópico específico, o maior banco de dados para psicologia, também foco do estudo dele. Bom, com isso, eu quero que vocês olhem que não existe uma receita mágica, não existe sempre a mesma base de dados, sempre a mesma quantidade de base de dados, vai depender muito da pesquisa que vocês vão fazer. Mas é importante que vocês tenham em mente que pelo menos vocês selecionem no mínimo 3 bases de dados, que idealmente vocês selecionem 4 bases de dados, com foco na sua área de pesquisa. Isso vai depender muito se tem muita pesquisa publicada, se tem pouca pesquisa publicada, em que área você está fazendo a pesquisa. Se for o caso, inclua as bases de dados tópico específico ou a literatura cinzenta. E, além disso, não deixem de realizar as buscas secundárias, contato com o autor, busca nas referências dos artigos que buscaram. Isso tudo para se evitar o viés de publicação. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse assunto. Aqui estão as referências que eu usei. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo e até a próxima.